Fala, meus queridos seguidores. Bom, me pediram para eu fazer um vídeo explicando como eu me tornei um gestor de fundos, quais os desafios, como que começa, etc, etc, né? Vamos lá. Primeira coisa, para você conseguir ser autorizado a trabalhar com gestão de recursos, você precisa de uma certificação que se chama CGA, tá? Essa certificação é emitida pela Anbima, você digita lá ambima.com.br, ou digita no Google lá, Ambima CGA, já vai aparecer a página lá. Lá você vai encontrar informações sobre datas da prova, taxas, etc. Por onde que eu estudei para fazer a prova? Estudei pelo FK Partners, tá? É uma empresa de São Paulo que ela é muito focada no mercado financeiro, tem cursos para várias outras certificações no mercado financeiro, inclusive o CFA, né, que é o CGA internacional, né? Inclusive que é mais complexo, são 3 provas com intervalos de datas, enfim. O CGA são 2 provas, você pode fazer as 2 provas no mesmo dia, você tem que atingir um nível de acerto mínimo, né, de 70% em cada prova. Sendo aprovado, logo em seguida você já pode pedir a vinculação, né, à CVM, né? E aí, então, você fazendo, eu paguei uma advogada, tá, para poder fazer isso para mim. Se vocês quiserem, pode me chamar no privado que eu passo o contato dela sem problema nenhum. Ela fez todo o processo para mim, então o meu pedido foi deferido, né? Então sou um gestor, agora um gestor de fundos autorizado pela CVM, né? Então não adianta só ter certificação, tá? Tem que também ter a autorização da CVM. A partir de então, quando o seu pedido é deferido lá, você passa então a pagar taxas trimestrais para poder continuar, né, sendo um gestor vinculado à CVM, autorizado, etc, etc, né? Assim como várias outras profissões que existem no Brasil, essa também, além de ser regulada, né, você tem que pagar, né, taxas para poder estar exercendo, né? Então, a partir de então, eu poderia, por exemplo, procurar um emprego, né, num fundo de investimento, né, numa gestora, né, que esteja procurando um gestor de fundo, né? Mas não foi o que eu fiz. Eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio fundo de investimento, né? Obviamente que é difícil começar grande, então eu resolvi começar pequeno, né? Começar abrindo um clube de investimento, né? Então eu como com certificação CGA e autorizado pela CVM, eu posso exercer essa profissão e posso ser remunerado por isso. Você também pode ser, se você tiver interesse em já ter alguma experiência com gestão de recursos, o que você pode fazer? Tá? Você pode fazer o seguinte: se você não precisa ter a certificação, você abre um clube de investimentos e chama seus parentes, seus amigos que confiam em você como investidor, que confiam no seu trabalho, né, na sua competência. Você forma um clube de investimento, vira cotista, você tem que obrigatoriamente virar cotista do clube e aí bota o dinheiro de todo mundo lá e você faz a gestão, tá? Isso aí você pode fazer, só que você não pode ser remunerado por isso, tá? Você não pode ser remunerado por isso. Você vai ter que fazer simplesmente por experiência. Já eu não, é totalmente ao contrário. Eu, como gestor, não posso ser cotista, tá? O clube de investimento só pode ter no máximo 50, no mínimo 3, no máximo 50 cotistas, né? E aí, então, eu defino, né? Aí defino as coisas com base no que é praticado no mercado, obviamente, né? Vou definir lá uma taxa administrativa de 2% ao ano, né? Uma taxa de performance de 15% que der acima do Ibovespa. Alguns fundos trabalham com 20% do que der acima do Ibovespa como taxa de performance, mas eu decidi fazer 15% porque já tem fundos bons fazendo um bom trabalho, cobrando 15% de taxa de performance. Então, eu estou chegando agora, eu sei da minha competência, mas obviamente que eu vou sempre querer entregar mais resultado com menos custos, né, para o meu cliente, tá bom? Então, qual foi o meu próximo desafio, então, quando eu decidi abrir o clube? Não, beleza, já tenho tudo, já tenho certificação, já tenho credenciamento a CVM, blá, 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 quero abrir o clube, e aí, como que eu faço?
fui atrás, então, de corretoras, né, de corretoras que para ser a administradora. Um clube ou um fundo, pessoal, tem duas figuras, tá? Um é o administrador e o outro é o gestor. No caso, o gestor, você e eu estou procurando uma administradora para fazer, digamos que a administradora faz toda a parte burocrática, né, de um clube de investimento ou um fundo de investimento, e eu, como gestor, só me preocupo com a alocação de recursos. Pego o dinheiro, vou comprar tal ação, vou vender tal ação, né, e respeitando os limites, né, que são determinados, né, pela Anbima, pela CVM. Né, no caso do clube de investimento, tem que ser no mínimo 67% dos recursos tem que estar aplicado em ações. Os outros 33% eu posso aplicar, por exemplo, né, no Tesouro Direto. Tá? Então, no mínimo 67% tem que estar posicionado em ações. Tudo bem? O mesmo serve para um fundo de investimento em ações. Tá, pessoal? E aí, então, como eu fui procurando as corretoras, né? Infelizmente, isso é uma coisa importante que eu queria frisar com vocês. Não foi simples, tá? Achar uma corretora que valesse a pena abrir o clube de investimento, porque muitas delas cobram uma taxa administrativa alta. Então, o que vocês têm que entender? Desses 2% de taxa administrativa do clube, não fica tudo comigo, tá? Não fica tudo comigo. Isso aí depende do tamanho do patrimônio que você conseguir gerir ali. Né? Quanto maior o patrimônio você conseguir colocar dentro do clube, né? com aqueles até 50 cotistas, por isso que eu tive que colocar até uma exigência de um aporte mínimo, né? Relativamente alto, porque eu estou trabalhando, eu sou obrigado a acabar tendo que trabalhar com um público um pouco mais seletivo, que tem uma grana mais alta e tal, para poder fazer volume, certo? Caso contrário, o clube se tornaria inviável, não é culpa minha, não é, eu não estou sendo seletivo, né? Não é culpa minha, são as regras do jogo, tá? Então, desses 2%, uma parte vai para a administradora, que no caso seria a corretora, e o resto vai para mim como remuneração. E a taxa de performance fica toda comigo, né? A taxa de performance. Então, quanto menor o patrimônio, tá? A maior parte fica com a administradora e pouca coisa fica com o gestor. Então, o que eu percebi? Você tem que ter pelo menos 1 milhão de patrimônio ali dentro do clube. Abaixo de 1 milhão fica muito ruim para o gestor, porque acaba que a taxa administrativa que fica com a parte da corretora é muito alta, né? Então você tem que ter uma sistemática aí e de pelo menos conseguir formar, vai fazendo network, conversando com as pessoas, pelo menos 1 milhão de reais em patrimônio. Depois que o clube chegar lá em 10 milhões de reais, por exemplo, você pode pensar em transformar para um fundo de fato, né? E aí se torna bem mais complexo, porque aí o nível de exigência em termos burocráticos e regulatórios e tudo mais, né, se torna pior, né? Então você vai ter que ter uma equipe, né? Vai ter que ter aí vai ter que ver se seu fundo se você vai se vincular a alguma gestora de ativos, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, né? Isso aí é coisa para depois. Agora o meu desafio é esse, né? Estou montando meu clube de investimento e inclusive já abri vagas, né, para quem estava interessado. Já tem bastante gente interessada, graças a Deus, e as coisas vão caminhando, tá? Então, o desafio que eu encontrei nesse momento se eu tivesse, por exemplo, no mercado americano, eu teria várias corretoras para poder fazer a cotação, mandar lá a proposta, ó, galera, eu quero ser gestor e tal, como é que vocês funcionam aí, né? E os caras me mandar a proposta de quanto o percentual que fica com a corretora e quanto fica com o gestor. Beleza, mas porque você tem muita concorrência, você está num ambiente de alta concorrência, no mercado americano, por exemplo, que é um mercado altamente desenvolvido, você acaba conseguindo condições melhores, né? Tanto para o seu cliente quanto para você mesmo, né? Como gestor. Agora, como o mercado brasileiro, eu percebi que a concentração de recursos na XP é uma coisa absurda, né? Porque o grupo XP tem Clear, tem a corretora Clear, tem a corretora Rico, enfim, esses três juntos aí, XP, Rico e Clear, arrebenta tudo, né? E tem as outras corretoras que, cara, o tamanho não
não chega nem perto, né? Então, assim, eu não queria entrar em muitos detalhes nessa parte aí não, mas eu consultei a Mirai Asset também, que não taxa administrativa da parte deles achei exagerada, da XP tava ok, né? Falei também com o pessoal da Guide, né? Guide Corretora, e enfim, estou em conversa ainda, vendo algumas opções, não decidi nada ainda, tá? Ainda estou avaliando, mas eu queria passar esse feedback para vocês, né? Do passo a passo, né? De como se torna um gestor, né? Um gestor de fundos e os desafios que eu estou encontrando. E se você precisar de qualquer tipo de informação a respeito da prova do CGA, de contatos que eu fui pegando ao longo do tempo a respeito disso, é só falar comigo que eu ajudo com o maior prazer, né? Se você tiver mais curiosidade a respeito da prova do CGA, faça o que eu falei, entra no site da Ambima e também entra lá no site da FK Partners, que lá você vai ter o plano de estudo e tudo mais, quanto que é o curso. Eu gostei muito, tá? Da época que eu fiz, já tem um tempinho já que eu fiz a prova, eu gostei bastante do material deles. Inclusive algumas questões que tinham no material deles foram mais ou menos na mesma linha de pensamento, né, das questões da prova lá, né? E não me arrependi nem um pouco. Eu reprovei na segunda prova da CGA por causa de um ponto, cara. Eu fiquei muito puto da vida. Ainda mais que a prova, eu não sei como é que tá hoje, mas na época a prova acho que era só aplicada em São Paulo e Rio de Janeiro, e eu morava em Vitória, né, no Espírito Santo, então eu tive que me deslocar, né, gastei grana 2 vezes para ir e voltar, né, para fazer de novo a prova lá. Mas enfim, deu tudo certo, isso que importa. Beleza? Espero que tenham gostado aí, galera. Valeu!